Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione. Nesta disciplina Cidadania e Civismo, vamos estudar sobre a organização de estudos. Junto conosco, professor Carlos, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos e vamos trabalhar aí com algumas dicas que podemos melhorar os nossos estudos e a organização também do tempo, a organização de um aprendizado melhor para vocês, mais efetivo. Bora lá? Embarque nessa aventura, vamos juntos? Eu vou mostrar para vocês os objetivos desta aula. Compreender a importância do cronograma de estudos e como adaptá-lo ao seu dia a dia. Iniciando uma agenda é importante. Olha, um ponto bacana para nós discutirmos aqui sobre a organização é você ter sempre um controle do seu tempo. Acho bacana nós comentarmos sobre ser o senhor do seu tempo. Você estabelece, você se organiza. Tudo bem, a vida é feita de improvisos, o estudo também não precisa ser aquela coisa regrada, automática, nós não somos máquinas, né? Mas nós somos seres humanos, temos as nossas limitações, nossas necessidades, mas o mínimo da organização é muito importante para o estudo. O estudo realmente, ele é um desafio e pode ser muito prazeroso, desde que você se organize em efeitos, inclusive, que te faça bem, que seja prazeroso. Você tem que fazer o estudo ser prazeroso, ok? A organização pessoal, ela é essencial para o melhor aproveitamento do tempo. Já pensou em como uma rotina organizada de estudos poderia te ajudar em seu aprendizado? Acho bacana nós destacarmos dentro desse slide, dessa organização de estudos, como que nós podemos fazer um comparativo. Como seria um aluno que vai fazer um estudo tudo de uma forma aleatória, a qualquer momento, né? Quando bem quer ou na hora que quer, olha lá em que momento. E será que ele consegue o seu nível de concentração a todo momento? Primeiro ponto, quando nós somos senhores do seu tempo, não sei se vocês entenderam bem essa frase, e sim no sentido que você começa a organizar a sua vida. É nesse sentido que o professor Roberto quer dizer. Quando somos senhores do seu tempo, você consegue organizar e observar o seu corpo, a sua mente, e entender os momentos que você tem maior prazer ou mais facilidade de absorção de contato, de conteúdo. Por exemplo, professor Roberto, eu vou dar um exemplo aí, um alto exemplo. Eu percebi que de manhã, pois é, demorou um tempinho, mas eu entendi que de manhã eu tô com a cabeça mais fresca, tô com o corpo descansado, acabei de acordar. Claro que não na hora que eu tô meio, né, tomei o meu café, me alimentei. Eu percebi que bem cedinho, antes de começar, né, o meu dia, é o momento ideal para meus estudos de inglês. O quê? Você estuda inglês? Sim. Os professores nunca param de estudar. É. Afinal, né, estamos sempre se atualizando. Então, é o momento que eu me dedico ali. Na hora do café, estou ali, vejo as notícias, sempre gosto de estar sempre atualizado no dia e faço o meu estudo. Depois eu deixo um horário diferente para fazer as atividades. Então, eu me organizo de acordo com as minhas condições. Eu tenho que trabalhar, eu tenho meus compromissos pessoais e observei que de manhã é o momento ideal para meus estudos. É uma organização de estudos. Vamos para o próximo slide. Você deve ter uma meta bem estabelecida para os estudos. É o momento de se pensar no futuro. Qual a relação entre estudos e uma profissão? Ai, professor, eu nunca pensei sobre isso. O que eu te falo? Não? Mas, professor, eu estou no sexto ano. Tá tranquilo? Será mesmo? É que não está na hora de já pensar? Por que quando vocês eram mais pequenos, sempre falavam assim, eu quero ser policial quando eu crescer. Não, eu quero ser médico. Não, eu quero ser motorista, que nem meu papai. E agora vocês pararam de se preocupar com o futuro? Que história é essa? Te digo uma coisa, hein? Não quero criar aí uma expectativa entre vocês, não, mas passa rapidinho o tempo na escola. Quando vocês verem, já estão no ensino médio. Quando menos esperar, tá batendo na porta ali o terceiro ano do ensino médio, o ensino técnico, quarto ano, e vocês vão ter que decidir sobre qual a profissão, sobre o futuro de vocês. Por que não aliar estudo e profissão?
Vamos agora para a nossa primeira pergunta. Copie a pergunta em seu caderno e responda. De acordo com nossa aula, como podemos nos organizar para melhorar nossos estudos? Daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos junto essa, viu? Bora lá! Voltamos? E aí, o que vocês responderam? Vamos fazer então uma correção juntos? Bora lá? A organização pessoal é essencial para o melhor aproveitamento do tempo. Uma rotina organizada de estudos pode ajudar em seu aprendizado. Ter uma meta bem estabelecida para os estudos também. Isso é importante para nós podermos organizar melhor o nosso tempo. Olhe nessa organização de estudos. Após determinar a sua meta, você precisa estabelecer prazos. Uma dica é analisar suas metas em prazos curto, médio e longo prazo. Olha, e adianto para vocês, essa dica, vamos lá, um método ou, sei lá, uma forma de nós pensarmos na organização de estudo, pode ser utilizado para sempre com vocês, para a sua vida. Para tudo nós precisamos ter metas. Isso nos ajuda muito na vida financeira, na vida social, enfim, tudo que você imagina como a tua organização profissional no trabalho. Após colocar a meta, é importante estabelecer o prazo para que você possa fazer uma análise dos resultados. A curto prazo, não coloque metas muito difíceis. Coloque para médio prazo e uma meta assim a longo prazo. O que você quer? Afinal de contas, no final disso tudo, o que você busca com essa sua meta? Isso é muito importante. Uma da estratégia: estabeleça suas responsabilidades,
Ser responsável com seus estudos é ter um compromisso consigo mesmo, com seu futuro, com um aprendizado verdadeiro e concreto. Galerinha do sexto ano, não tem como fugir, é responsabilidade, por mais clichê que possa parecer. Ai, professor, mas que chato falar em responsabilidade, eu estou no sexto ano, eu sou novinho, tenho 11, 12 anos de idade ainda, tá tranquilo ainda? Não, é cedo que começa um senso de responsabilidade. E isso não significa você ser Caxias, você ser assim, sistemático. Não, é você gostar de você e do que você faz. É ser responsável com as consequências das suas decisões. Isso é muito importante. Vamos para a nossa próxima pergunta. Copie a pergunta em seu caderno e responda. Aponte outras dicas citadas nesta aula que podem te ajudar no melhor cronograma de estudos. Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos junto essa, viu? Vamos lá. Voltamos, bora lá? Vamos corrigir essa juntos? Bom, a pergunta era: aponte outras dicas citadas nesta aula que podem te ajudar no melhor cronograma de estudos. Bom, nós podemos citar a importância do prazo nas metas. Após a determinação da sua meta,
Você precisa estabelecer os prazos. Uma dica é analisar suas metas em prazos curto, médio e longo prazo. O professor Roberto comentou até, né? Não coloque uma meta muito difícil para curto prazo, coloque para médio, para longo prazo. Né? A meta de curto prazo, coloque uma situação que você vai conseguir dar conta. Até para uma satisfação, para você sentir-se bem atingido o que você gostaria. E também colocar uma estratégia, estabelecer as suas responsabilidades. Olha aqui no cronograma de estudos, vamos determinar um método de aplicação. Mas existe um método de estudar? Olha, eu sei, a palavra que nós podemos utilizar é de subjetividade. Ouviram falar sobre isso? O que é isso, professor? Subjetividade seria algo que é seu, que é meu, que é do colega, que é do outro. Cada um tem seu jeito de estudar. E ao longo do tempo da vida, você vai pegando ali o seu estilo, o momento que você tem mais aprendizado, aquilo que é o conteúdo que você mais gosta, aquilo que você tem mais dificuldades. Mas existe sim alguns métodos. Acho interessante, porque até curioso aqui com as nomenclaturas, com os nomes, mas é meio parecido com o que eu sempre acabei fazendo. Enfim, desde a minha época de colegial, até quando eu era estudante de universidade também. Olha que bacana. Iniciando a agenda de estudos, vamos voltar aqui ao sistema de método. Tem um plano de ação, você pode utilizar as técnicas, por exemplo, até de mapas conceituais, técnica Pomodoro. Mas o que é isso, professor? É extrato de tomate? Que história é essa? Seria mais ou menos assim. Então, você estabelece 5 minutos de estudo, depois 5 minutos de descanso, ou 20 minutos, dá uma pausa de 5 minutos, faz uma leitura de 20, coloca 20 minutos para fazer as atividades. Você vai fazendo uma espécie de um ciclo, estabelecendo uma organização. Mas como que eu monto tudo isso? Assim, de cabeça, professor? Não, é lápis, papel, caneta na mão e deixar todo ele sistematizado. Não, realmente é impossível você seguir esse método. Seria uma espécie assim de 25 minutos, foco nos estudos, 5 minutos de descanso, depois 25 minutos, depois 5 minutos de descanso, sempre fazendo essa mudança, intercalando entre os seus 25 minutos de estudo e os 5 minutos de descanso. Olha, e pior que ajuda, eu vou confessar para vocês. Principalmente o professor Roberto, eu vou dar um exemplo meu novamente, né? Tá ali no computador fazendo um trabalho, vou dar uma descansadinha, tomar um café, tomar uma água, dar uma relaxada, ele volta ali para a atividade, volta para o computador, faz o que tem que fazer, retorna ali para o teu estudo, volta ali para o descanso, toma uma água. Pior que funciona, eu concordo aqui com o sistema. Vamos lá? Iniciando a agenda de estudos. Estabeleça os dias da semana, os horários fixos para estudar. Quais seriam, inclusive, as matérias que você precisa estudar na segunda-feira? Na terça? Eu tenho mais dificuldades na quarta-feira, em português, eu vou colocar que eu preciso focar nas atividades de português na quarta-feira. Não, estou com mais dificuldades em matemática. Coloque sexta-feira ou quinta a disciplina de matemática. Né? Então identifique as maiores dificuldades ou a matéria que você tem mais, né? Que você precisa focar um pouquinho mais ali para conseguir avançar. Isso é importante. Senhor do seu tempo, isso é importante. Organize, coloque tudo no papel. Defina bem as prioridades. Use a lista a seu favor. Não ignore os detalhes. Tenha uma agenda organizada. Planeje mensalmente o seu conteúdo de estudo. Fique de olho no calendário. Conte com os aplicativos que têm os acessos que você possa fazer os seus estudos. Vamos para a próxima pergunta. Copie essa pergunta no caderno e responda. Explique como seria uma agenda de estudos eficiente no seu aprendizado. Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos essa juntos, hein? Vamos lá, agora é com vocês!
Voltamos. Bora lá? Vamos corrigir essa? Professor Carlos e professor Roberto juntos aí. Coloque tudo no papel, defina bem as prioridades, use as listas a seu favor, não ignore os detalhes. Tenha uma agenda organizada, planeje mensalmente, fique de olho no calendário e conte com os aplicativos. Tudo que há que possa te ajudar, claro, use. Vamos lá? Nesta aula vimos como podemos montar um cronograma de estudos, dicas e ideias para ajudar no desenvolvimento do aprendizado e seus estudos. Vimos também que a agenda, a organização, a meta, assim como os prazos podem contribuir para um melhor aprendizado. Nossas referências e galera do sexto ano, só agradecimento a todos vocês. Aquele abração pro professor Roberto. Olha, ficaram umas dicas bem bacanas. E olha, é bacana você fazer um bate-bola, dar uma analisada legal, umas dicas, mas experimente, como diz a propaganda. Faça um teste, veja os resultados a curto prazo, por que não? Como seriam os novos estudos com essas dicas que vocês estudaram nesta aula com o professor Roberto e o professor Carlos? Bora lá? Foco nos estudos aí, força, fé no coração. Até a próxima. Valeu!